Sombras, a Matrix das relações. Oi, gente, quanto tempo, que saudade que eu tava. Muito feliz de estar aqui. Estamos começando, acabei de clicar no ao vivo. Já quero dar as boas-vindas para quem tá chegando. Gratidão, gente, por acompanhar todo o processo aqui. Hoje eu vou chegar destrinchando tudo. Sejam bem-vindos. Estou falando ao vivo de Florianópolis, da Ilha da Magia. Não estou mais na Califórnia. Voltei para o meu país, para o nosso país e escolhi essa ilha linda como lar. Então, estou aqui muito feliz de estar com vocês. Quem ainda está na Califórnia ou está em outro lugar do mundo, seja muito bem-vindo também. Gratidão imensa, gente. Um abraço bem apertado. Para quem não me conhece ainda, só está chegando aqui, tem muita gente chegando, muita gente nova. Eu sou a Lu Fernandes, eu sou terapeuta multissistêmica. A multissistêmica é uma egrégora, é uma nova consciência que expande, né, a nossa vida aí para a gente poder finalmente acessar a quinta dimensão na prática, né? Então, são pilares sistêmicos e multidimensionais juntos, sem florear, sem alimentar ego, é trazer a vida real para que a gente possa ter uma vida aqui na terceira dimensão da matéria muito melhor, porque a gente começa a despertar a consciência, mas chega uma hora que a gente precisa expandir, né? Porque só despertar a consciência é o comecinho, né? E o processo todo, como vai? A vida vai mostrando os nossos desafios, né? E hoje eu vou falar das sombras nas relações. Então, eu vou pôr meu óculos, porque a tia Lu não enxerga sem os óculos, então eu quero dar as boas-vindas para todo mundo que tá chegando. Vou pedir para vocês compartilharem essa live ao vivo, agora em tempo real, com as pessoas que são importantes para vocês, né? Amigos, amigas, pai, mãe, irmãos, tios, todo mundo que você sente que vai se beneficiar. Quem não vai, né, gente? Relações todo mundo tem, né? Então é importante a gente espalhar essa mensagem, porque quando a gente olha pra gente mesmo e o outro também, nossa, aí é o mundo ideal, né? Então, gratidão, gente, mais uma vez. Eu não vou me estender, eu já quero ir direto pra conversa, já quero direto trazer, porque tem muita coisa boa pra falar hoje. E já vou lembrar, não esqueçam de pegar papel e caneta, tá? Me falem se vocês estão me ouvindo e vendo bem. Laís, gratidão. Por favor, confirmem se o som tá ok, se a imagem também tá ok. E a gente já começa, mas como eu tava falando, já peguem papel e caneta, porque vocês sabem que quando eu trago aqui a live, a gente tá falando de aula terapêutica. Então, no final, vai ter o exercício multissistêmico que você vai colocar em prática, vai entender aí na sua vida, na relação que você vai escolher trazer, como que tudo que eu vou falar aqui vai se encaixar. Então, é importantíssimo que você traga papel e caneta. Já separa aí, tá? Você pode pegar uma folha de caderno grande, uma folha sulfite, divide em 4 pedaços, tá? Tudo ok? Ótimo, maravilha. Gratidão, Laís. 4 pedaços, tá? Papel A, papel B, papel C, papel D. Já deixa separado aí. No final você vai entender, tá? Então, vamos lá, gente. Acho que tá na hora de começar. Eu vou trazer hoje um conteúdo que já tem um tempo que eu tô para trazer, mesmo antes do meu acidente, né? Para quem não sabe, eu tive uma queda, eu quebrei alguns ossos do meu pulso, precisei fazer cirurgia e tudo isso veio me trazer uma série de mensagens e uma série de transformações e curas. Então, eu já estava sendo avisada pela mentoria multidimensional, que é da egrégora, né, os coordenadores, vamos dizer assim, da egrégora multissistêmica, e aconteceu comigo. Então, tudo que eu falar aqui é um compilado de aprendizados que eu já tive, estudos, tudo que eu já venho estudando aí nesses últimos 10 anos, né, do meu processo mais pesado de despertar de consciência, mas agregando o que eu aprendi com esse amiguinho aqui. Então, vamos lá, gente. Sombra a matrix das relações. O que eu vou falar aqui se aplica a qualquer tipo de relação, tá? Não é só relacionamento amoroso, afetivo. Qualquer tipo, qualquer natureza. Pode ser relação com pai e mãe, irmãos, amigos, parceiros de trabalho, qualquer pessoa, colegas de trabalho, tá? Então você vai perceber isso
essas dinâmicas acontecendo em qualquer espécie de relacionamento. Lembrando que são relacionamentos que trazem algum desconforto, tá? Não é um relacionamento que, ok, às vezes tem um desacordo ali, mas fica tudo ok. Não, são relacionamentos, são relações que desafiam a gente, que tiram a gente do nosso prumo, que de alguma forma deixam a gente acordado de noite, né? Então, é nesse nível. E já vai pensando aí qual relação você tá vivendo hoje, que você vai trazer para essa live, para esse exercício que a gente vai trabalhar hoje, tá bom? Eu vou pedir, quem estiver ao vivo, me dizer de onde vocês estão falando, eu vou adorar saber. A gente vai conversando entre uma explicação ou outra, eu vou dar uma olhada aqui nos comentários, podem fazer perguntas, eu gosto de responder, mas no final, quando chegar a hora de eu revelar, né, o significado do exercício, vocês vão poder compartilhar o que apareceu aí para vocês e eu vou interpretar, tá bom? Vou interpretar aqui ao vivo para vocês saírem dessa live já com a informação, né, pronta aí para vocês seguirem o caminho de vocês, certo? Então, bem-vindos todos. Um abraço, um beijo bem grande aí para quem tá chegando. Me digam de onde vocês falam e vamos começar. Eu acho que é importante a gente sempre, quando a gente vai analisar uma situação, uma dinâmica, a gente sempre começar do começo e entender o que é cada coisa, né? Isso é uma visão multissistêmica. Então, eu quis trazer hoje aqui, começando lá do princípio, o que é relação? Florianópolis, a aula vai ficar gravada. Vai ficar gravada. Importante, eu vou deixar gravada. Vocês vão poder assistir, fazer o exercício, mas eu não vou mais fazer análise do exercício pós-live, né? Acabou a live, desligou, como eu tava fazendo antes, tá? Então, por isso que eu tô falando, fiquem aqui, porque eu vou poder analisar para vocês ao vivo. Então, vocês já vão sair daqui com a informação, tá bom? Deixa eu ver aqui. Ribeirão Preto, bem-vindo, bem-vindo. Então, vamos lá. Gente, o que é relação? Algumas coisas eu vou ler aqui, porque como tem muita coisa canalizada, eu quero trazer exatamente as palavras que chegaram, tá? Então, relação é a troca entre consciências naturais, conscientes ou não da origem, de dinâmicas energéticas, sistêmicas, emocionais e mentais que operam entre essa troca, tá? Então, o que significa isso? Tudo que eu falar aqui, eu sempre vou puxar vocês para sair dessa visão aqui da Terra, da terceira dimensão. A gente vai incluir, mas a gente vai buscar, vai puxar a origem. Então, nós somos consciências multidimensionais e sistêmicas. Então, toda vez que a gente se relaciona com alguém, a gente precisa lembrar que além da gente, o outro também é a mesma coisa, né? Também é uma consciência sistêmica e multidimensional. Ou seja, tudo que eu vou falar aqui que tem a ver com a gente, tem a ver com as outras pessoas. Quando a gente desperta para isso, a gente sai de um modus operandi de muito vitimismo, de ego, onde a gente percebe que tá todo mundo na roça, como eu costumo dizer, né? Tá todo mundo no mesmo barco, certo? E tudo que eu falar aqui tá associado ao nosso propósito de vida. Quem fez a mentoria, faz a mentoria Propósito 5D comigo, aprende isso. Existem dois tipos de propósito de vida e propósito de alma. Hoje a gente vai destrinchar o propósito de vida, que é exatamente como o nome fala. Qual o propósito dessa vida aqui, da minha vida? É justamente trabalhar esses desafios, trabalhar as nossas sombras, tudo que a gente acumulou que está mal resolvido durante essa jornada multidimensional. E uma vez que a gente trabalha essas sombras, elas viram o quê? Luz, elas viram superpoderes. Então, é importantíssimo que a gente olhe para elas se a gente quer continuar fazendo nosso despertar de consciência e se tornar um novo humano, que é acessar a consciência de quinta dimensão, certo? Tá dando para entender, gente? Tô falando muito rápido, vou me avisando aí. Ok? Então, vamos lá. O que eu vou falar aqui é o que se resume diante da consciência multidimensional, da ciência multidimensional, como os mentores costumam falar, é o sistema das relações terrenas, tá? Então, vamos aprender como funciona o sistema das relações terrenas. Como assim terrenas, Lu? Sim, é uma característica da condição de nível de consciência que a gente vive aqui na Terra. Então, por isso que eu vou falar terrenos, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente pensa em relações, que são essas trocas,
em qualquer tipo, nunca vai ser só no físico, tá? Então não é só, eu vou trabalhar, encontro com um colega de trabalho que é esse que me dá problema. Ou tenho um relacionamento afetivo, ou quando eu encontro com os meus pais é aquele problema todo. Não é só nesse nível, tá? A gente precisa aprofundar. Então eu trouxe aqui as 4 dimensões, deixa eu contar, as 5 dimensões onde as relações operam aqui na Terra. Isso é visão multissistêmica, tá? É um novo patamar de despertar de consciência. É só para quem tá pronto para ver a verdade, tá bom? Então vamos lá. Primeiro nível, primeira dimensão das relações, o nível energético. O nível energético vai falar o quê? Que as trocas, elas são visíveis da 4ª dimensão para cima. Ai, Lu, pronto, complicou. Calma, respira. Quem tá comigo aqui já entende o que é a 4ª dimensão da matéria e já aprendeu o que? Estamos aqui, nesse momento, eu, com essa aparência, estou na 3ª dimensão da matéria falando com vocês. Quando eu desencarno, ou quando eu vou dormir, o que a gente chama de espírito, vai interagir na 4ª dimensão da matéria, tá? Então, aqui nessa dimensão, não é impossível, mas normalmente a gente não vê a troca energética. A gente não vê a característica, a forma das energias. Porém, a partir da 4ª dimensão da matéria e também da consciência, a gente consegue visualizar. Eu tenho a oportunidade de visualizar essas dinâmicas nos atendimentos de apometria, tá? Eu também sou empata, sou médium, então eventualmente eu consigo visualizar, não é 100% do tempo. E eu posso dizer para vocês, assim como aparece lá no filme Profecia Celestina, eu fiz até um post sobre isso, eu recomendo, assista esse filme, anota aí para colocar na sua lista. A aparência das energias, das trocas energéticas é muito, muito poderosa. Tanto quando é uma troca positiva, uma troca bonita, é lindo de ver, quando é uma troca totalmente tóxica. Então, se todos tivessem a oportunidade de ver a troca energética quando ela não tá saudável, quando a gente pensa alguma coisa ruim em relação a alguém, quando a gente julga alguém, mesmo que a gente não tá falando pra ninguém. Gente, é real. Existe uma emanação densa que tem características infinitas, né? Depende, não tem um padrão assim. Geralmente é algo que a gente olha e se sente desconfortável, até assustado, né? Então, prestem atenção nisso porque é real, tá? O que você tá pensando em relação ao outro, independente do que o outro tá fazendo, qualquer pensamento de julgamento que você tá emanando em relação a alguém, alguma situação, algum lugar, isso está chegando em algum lugar. Tudo tem destino, tá? Toda energia tem destinatário, gente. E tem remetente. Então, tem que prestar atenção, tem que ficar atento e vigiar. Por isso que a gente ouve, né? Aquele cara que falou assim, vigiar e orar. Exato, era disso que ele estava falando. Vigiar o que você está pensando e o orar é reprogramar, né? Então, se eu tô pensando, ai, que raiva daquela mulher, que ela é falsa, que ela é isso, que ela é aquilo, ao invés de eu fazer isso, eu troca. Eu sinto muito que ela faz essas escolhas. Eu escolho trabalhar com a verdade, por exemplo, tá? Beleza? Tá dando pra entender, gente? Escrevam aqui, por favor. Quero dar as boas-vindas a todo mundo que tá chegando. Já tá assustando um pouquinho? Então vamos lá. Como eu falei, exemplos, né? Inveja, maledicência, falsidade. E muitas vezes isso se torna ataque psíquico e energético, que foi o que aconteceu comigo, tá? Eu vou trazendo as coisas e vou inserindo o meu exemplo para não ficar uma história só, tá? Um blocão da minha história. Então, como começou isso aqui? Começou com um ataque energético. E sim, eu estava captando a emanação, isso acontece comigo fortemente de um tempo pra cá, né? Acho que talvez um ano pra cá, eu tenho sentido, não, um ano não, mais, uns 2 anos, acredito. Quando alguém tá falando, fazendo algum comentário, emanando algo negativo em relação a mim, eu consigo captar, né? E vem em mim em forma de, como se fosse uma energia assim, tipo faquinhas, assim, sabe? Punhais. Então, quando acontece isso, eu já faço o meu procedimento
de proteção, mas nesse caso foi algo programado. Então, o meu corpo, o meu campo, o meu eu superior, eu vou explicar um pouquinho isso depois, a gente programou isso. Então, houve sim um ataque energético por questões aí de incompatibilidade de energia, de pensamento, de relações e de pessoas assim que me acompanham, e eu permiti que isso acontecesse para eu ter um outro despertar. Certo? Nível energético, não esqueçam. Próximo, nível espiritual, dimensão espiritual das relações, tá? O que acontece aqui? Quando a gente tem alguém numa relação que tá muito complicado de lidar, existe uma grande chance, não estou dizendo que é para 100% dos casos, tá? Mas existe uma grande chance disso ter começado em outro tempo, espaço, consciência, tá? Não só aqui. Sabe quando a gente olha para uma pessoa e a gente fala assim, ai, meu santo não bate com essa pessoa? Ai, não sei, tem alguma coisa... A gente nunca conversou com a pessoa, mas tem um negócio ali que não desce. Quem já sentiu isso? Escreve aqui, quero saber. E se aconteceu, me fala se aconteceu várias vezes assim. Se já aconteceu isso mais de uma vez. Comigo já. Eu quero saber de vocês. Me contem se já aconteceu. Vou escrevendo aqui enquanto eu tô falando. Esses casos são casos onde a gente, nas tramas aí das realidades, da multidimensionalidade, é permitido, é programado que a gente volte, se reencontre nesse agora, para que a gente possa ajustar isso. Porque enquanto a gente não ajusta, a coisa vai ficar se repetindo, tá? Então é importantíssimo que a gente observe essas dinâmicas. Muitas vezes a gente fica preso só ao que a gente tá sentindo. Ah, a pessoa foi injusta, a pessoa me ofendeu, a pessoa foi ingrata. E aquilo fica remoendo. Aí, de novo, né? A gente vai pro pensamento. Aí começa a emanar uma energia pra pessoa. Daqui a pouco aquilo vai voltar pra gente. Então, percebe? Isso é muito maior do que um simples não vou com a cara da pessoa. Tem alguma coisa ali que a gente desconhece, que tá inconsciente e que ativa um mecanismo de alerta, tá? Então, sim. Situações como essa vem também trazer e quebrar um paradigma de terceira dimensão da consciência, que a gente chama de Matrix, que é a injustiça, tá? Então, a partir da consciência, da quarta dimensão da consciência, a gente já consegue observar isso. Mas, vamos colocar de quinta dimensão para cima da consciência, não existe injustiça. A injustiça é uma ilusão. Porque a gente vai entender que, ao invés de injustiça, existem ajustes. Olha que interessante, as palavras têm a mesma raiz, juste, né? Então, ao invés de injustiça, existem ajustes. Já salva essa frase aí. Por quê, gente? Não é só um entendimento. Eu sei que vai dar raiva em muita gente vai falar, nossa, o que você tá falando? Aqueles casos tenebrosos. Sim, gente, infelizmente... é parte da realidade da terceira dimensão da consciência aqui da Terra, da tal da Matrix. Então, existem situações, existem escolhas que pessoas e consciências fazem que são realmente tenebrosas. E isso vai reverberar com resultados tenebrosos também, que a gente vai olhar e vai pensar, nossa, isso é injusto. Mas não, é ajuste, tá? Então, quando a gente pensa e lembra que nós somos seres sistêmicos e multidimensionais, não existe casos isolados, existe uma trama, né? Um conjunto de consciências, situações e grupos intercalando ali experiências, e isso é como um encanamento de um prédio, né? Então, entupiu o cano do prédio no apartamento 6, né, vai afetar os outros apartamentos. Em algum nível vai chegar, né? Então, o encanador vai ter que investigar. Ele não vai olhar o apartamento 20, ele vai buscar onde que tá. E uma vez que acha um núcleo, aí consegue resolver e aquele grupo de apartamentos não vai mais sofrer com aquilo, certo? Gente, tá dando para entender? Vocês não estão falando nada, eu quero ouvir vocês. Tô falando muito rápido, tá dando para acompanhar? Vão me dizendo aqui, por favor. E não esqueçam de trazer papel e caneta, tá? Pra gente fazer o exercício no final. Lembrando, pode ser um papel assim, tipo folha sulfite ou um caderno grande,
corta em 4 pedaços. Pedaço A, B, C, D, tá? E a gente vai fazer o exercício no final. Certo? Então, dimensão energética, dimensão espiritual. Elaine. Ah, só chegou agora. Vai ficar gravado, mas fica, tá? Depois você pega o comecinho na gravação. Mas fica porque vai ter o exercício, eu só vou analisar agora ao vivo, tá bom? Então, dimensão energética, dimensão espiritual. Deu pra entender, gente? Ficou claro? Alguém tem alguma pergunta? Podem me perguntar, tá? Vão falando aí enquanto eu falo aqui. Agora a gente vai pro nível, pra dimensão mental. O que a dimensão mental vai dizer? É aquele momento que casa com a parte energética, né? A dimensão energética. Deixa eu ver aqui a Fátima. O marido pode ser devido às passadas? Total. Aliás, assim, é muito comum, né? Relacionamentos afetivos, onde tem um compromisso, assim, né? De almas nesse sentido, de casamento, formação de família. Existe uma grande chance, se é um relacionamento altamente desafiador para você, existe sim uma grande chance disso ter começado em outro tempo, espaço, consciência, tá, Fátima? Existe sim. É difícil? Mas é a oportunidade que a gente tem para iluminar essas sombras e essas sombras se tornarem nossos superpoderes, tá? Então é um propósito, entra aí no grupão do propósito de vida, tá? Certo? Então vamos lá, nível mental. Nível mental, gente, é o primeiro. Vamos dizer assim, é o primeiro que a gente alimenta e aí começa a sequência que vai crescendo, né? Então, vamos dizer que a pessoa foi lá e falou alguma coisa atravessada pra você. Primeira coisa que vem, um alerta, né? O pensamento, ele vai detectar a estranheza do que foi dito, certo? Uma vez que a gente detecta e a gente observa, a gente começa a descer isso pro emocional. Então, voltando pro mental. Quando a gente detecta isso e vai para o emocional, a gente começa a alimentar o energético e o mental vai ficar rodando. É como se fosse um motor. O motor tá ligado. Então, a gente vai ficar naquela ruminação, nos pensamentos repetitivos, no diálogo interno, pensando no que a pessoa falou. Sabe aquelas situações que a gente vai dormir, vai deitar, né? Porque não consegue dormir. Aí deita e fica ensaiando o que a gente gostaria de falar para a pessoa. De vomitar na cara dela, esfregar na cara dela tudo que a gente tem vontade. Então, é essa parte. A dimensão mental, ela vai ficar... esse motor que tá ligado, tá? Deixa eu ver o que a Fátima falou. E totalmente, ele me deixou em 2 reencarnações. Então, você já tem a informação. Tá na hora de, né, colocar a mão na massa. E essa mão na massa é na sua massa, não na dele. Não ficar olhando pra ele, não tentar mudar ele, mas tentar mudar como você tá vendo. É exatamente o que a gente tá fazendo aqui, expandir a consciência para você sair desse ciclo, tá? Então esse é o mental, gente. O que acontece também no mental aqui? Ele vai se tornar esse motor, né, que vai alimentar, vai construir a sombra. E também vai moldar a máscara. Por quê? A máscara, eu vou explicar isso mais lá na frente. A máscara não é ruim. Quando a gente fala assim, ouve as pessoas falarem, nossa, aquela pessoa usa máscaras. Óbvio que ela usa máscaras. Ela tá certa de usar máscaras. Agora, ela usa máscara como função ou ela usa máscara para esconder uma sombra? Aí que tá o pulo do gato, tá? Eu vou falar mais disso depois, mas já fica com isso aí, já quero provocar vocês, tá? Máscara não é algo negativo, depende de como você tá usando. Se você presta atenção e acompanha aqui a egrégora multissistêmica, você vai aprender, você vai saber fazer, certo? Tá dando para entender? Alguém tem mais alguma pergunta? Fiquem à vontade, tá, gente? Podem perguntar. A máscara, desculpa, a Fátima, a máscara pode ser também uma qualidade da personalidade. Sim, eu vou falar mais disso ali na frente, mas a máscara é uma função, é simplesmente função. Então, eu tenho a minha função de mãe, eu vou usar a máscara de mãe com meu filho, eu não vou usar a máscara de filha com meu filho, percebe? Eu tô com meu marido, eu não vou usar a máscara de mãe do meu marido, eu vou usar a máscara de esposa, certo? Bem-vinda, Jus, bem-vindos todos, tá? Vamos lá. Estamos falando do quê?
das dimensões das relações. Tudo isso aqui é replicado pela visão sistêmica. Qualquer coisa que a gente for analisar, quero analisar trabalho, a gente vai usar essa medição aqui, tá? Que eu tô falando. Qualquer coisa. Então, hoje a gente tá vendo as relações. Então, já falamos da dimensão energética, já falamos da dimensão espiritual, falamos agora da mental e agora eu vou entrar no emocional, tá? Então, a dimensão mental das relações, emocional. O que ela vai falar? Que, lembra que eu falei que é como se fosse um motor ligado, né? O mental é o motor que foi ligado. O combustível que vai ficar rodando e fazendo esse motor se manter ligado é o emocional. E é aqui que a gente gasta mais combustível. É aqui que a gente investe gasolina, porque é onde vai doer. É aqui que sela a mágoa, é aqui que sela o ressentimento, é aqui que sela muitas vezes a vingança, né? Aqui é onde vai realmente tomar corpo e é aqui que a gente vai dar forma para carregar isso durante a nossa jornada multidimensional. Então, gente, tudo isso se arrasta, não é só nessa experiência aqui, né, que a gente chama de encarnação, não é só aqui. A encarnação, ela é um dos mecanismos que existem, mas a gente também tem, por exemplo, as vidas paralelas, as realidades paralelas. Então, se a gente replica isso em outras realidades, a gente tá simplesmente numa inconsciência gigante e a gente tá aumentando as dificuldades e o tamanho dessa sombra, tá? Então, aqui, quando a gente vive uma situação onde a gente deixa o ressentimento tomar corpo nesse emocional, ele vai virar uma ferida emocional. E muitas vezes é um trauma. Às vezes a gente não foi uma coisa assim, né? Foi uma experiência traumática mesmo que aconteceu, né? Às vezes bebezinho, né? Situações onde a gente não tinha uma interação assim, mais, vamos dizer assim, consciente, né, entre pessoas adultas, né? Muitas dessas feridas e traumas acontecem na infância e também não são por acaso. Isso tudo são programações que a gente mesmo faz em acordo com toda a composição que a gente é. Sei que tá complicando, mas a gente vai aprendendo aos pouquinhos, tá? Lembra sempre disso. Nós somos seres sistêmicos e multidimensionais. A Luciane aqui, ela não é única. Nós somos Luciane. Existem várias consciências acopladas àquilo que se chama Luciane, tá? Isso em vários pontos do tempo, espaço, consciência. Então, não existe separação, isso é uma ilusão, tá bom? Então, aqui, se a gente não tem vigilância no nosso ego, aqui é onde a gente vira isca, né? Dessas dinâmicas aí de traumas, de feridas e de problemas, né? Coisas complicadas nas relações. Deixa eu ver se alguém mandou alguma outra pergunta. A Fátima falou, verdade, tá? Então, fiquem atentos a isso. É nesse ponto que a sombra cresce. É quando ela fala assim, agora eu tô pronta pra fazer morada aqui, né? Sabe aqueles filmes que tem o vilão? Quando ele precisa se fortalecer, ele faz lá alguma coisa, ele, sei lá, engole almas, ele, sei lá, pega poder de não sei o que, e aí ele se fortalece, aí ele fica gigantão, ele dá aquela risada maligna. Então, é tipo assim que acontece, tá? Só que não é fantasioso, né, gente? É real, a nossa sombra toma força, ela recebe ali uma injeção de poder e fica mais difícil trabalhar com ela, porque a gente tá na inconsciência e o nosso ego tá lá servindo ela, tá? Certo? Deu pra entender o emocional? Então, por isso que a gente tem que vigiar os pensamentos, tá? Lembra que tudo isso que eu tô falando está vivenciando, está acontecendo em tempo real na dimensão energética, tá? Então, lembre-se disso. Assistam o filme Profecia Celestina, que essa parte vocês vão entender bem. E por último, a dimensão física.
A dimensão física é a que vai somatizar a inconsciência de todos os pontos acima, tá? Eu costumo falar assim, gente, a dimensão física da materialidade, que inclui, que, né, opera a maior parte do nosso corpo, é o nosso corpo falando com a gente, é o último grito da consciência. Então, quando bate no corpo físico em forma de doença, acidentes, qualquer coisa que vai colocar em risco, né, ou tá afetando o nosso corpo físico, é porque já chegou num nível insustentável. Por isso que não importa o seu nível de consciência, o seu despertar de consciência, se você é alecrim dourado, não importa. Bateu no físico, tem que tratar na dimensão da matéria, na 3D. Tem que ir no médico, vai ter que tomar medicação, ou né, usar medicamentos naturais, mas você vai precisar cuidar. Claro, em paralelo, cuidar também do energético, do espiritual, do mental, do emocional, tá? Não é só cuidar do físico, tem que cuidar dos outros. Mas se bateu no físico é porque realmente a situação chegou num ponto insustentável, tá? Porque pode, inclusive, cessar o fluxo de energia nessa dimensão, que seria o que a gente conhece como morte, tá? A Elaine, a sombra está vinculada ao emocional? Então, a sombra, ela tá vinculada a tudo isso aqui, tá? Hoje eu tô falando da sombra nas relações, né? Então, tudo isso que eu expliquei é a construção das sombras, é como ela se expressa. Porém, no emocional é onde ela se fortalece, tá? É onde ela vira aquele vilão que deu um boost no poder dele, tá? Então, se a gente não tem consciência de nada disso e a gente fica dando corda para aquele ressentimento, para aquela raiva, para aquele ranço, sabe? Para inveja, para o ciúme, para tudo isso, se a gente não faz nada, a gente só fica aqui, nossa, aqui no emocional a gente só tá tomando veneno. É bem assim, tá, gente? Certo? Deu para entender? Mais alguma pergunta, gente? Enquanto vocês pensam aí na pergunta, eu vou acrescentar a minha historinha aqui. Chegou no físico, né? Então eu sofri um acidente doméstico que foi programado, né, por mim mesma e pelo meu superior. Só que, claro, eu não sabia, né, não lembrava dessa programação, mas eu já estava sendo avisada. Se vocês olharem meus posts antes de eu comunicar o acidente, vocês vão ver que eu tô falando de ataque energético. Eu já tava falando tudo. Por que chegou no físico? Porque quando eu preciso olhar pra mim num nível, assim, maduro, sabe? Do tipo assim, não chega de brincar de despertar de consciência. Quando a coisa fica muito séria comigo, precisa acontecer algo no físico, né? Porque se acontece algo no físico, eu paro e presto atenção. Algumas situações não, algumas eu consigo pescar e falar, preciso olhar isso aqui, já corro pra terapia, já faço o meu processo. Mas algumas que eu tô negando ver, né? Porque tem sombra, né? A minha sombra tá na minha frente, assim, ó, tá na frente dos meus olhos, né? Tá me impedindo de ver e isso tá atrapalhando o meu processo de despertar, a evolução do meu processo de despertar, aí o meu físico é envolvido. E foi o que aconteceu, né? E aí qual que era a sombra, né? Que tudo isso estava escondendo. Que eu vou explicar, começar a destrinchar um pouco agora, mas já vou trazer um pouquinho da minha história aqui. Excesso de energia feminina e também questões da criança interior. Então, qual era a sombra aqui? A sombra da boazinha. A sombra da que quer sempre agradar todo mundo. A sombra daquela que está disponível. Isso tem muito da energia, né, mesclar o excesso de energia feminina também com questões da infância. Então, quebrar o pulso esquerdo veio revelar isso para mim. Eu vou explicar como eu fui destrinchando. A Elaine falou, entendi, gratidão. A Fátima me responde uma coisa, então nada é por acaso, não existe o acaso. Não. Você vai ver por aí pessoas céticas falando que não é bem assim. Mas estudos, aprofundamento que eu faço na minha vida, estudos que eu faço na multidimensionalidade, se você for procurar também outras escolas filosóficas, você vai ver a mesma coisa sendo dita de formas diferentes. Por quê, Fátima? Tudo tem uma função.
Não existe aleatoriedade nas realidades. Tudo tem uma função. Tudo tem, consequentemente, um propósito, porque as realidades são sistêmicas e multidimensionais. Não tem nada que a gente descarte, no sentido de, isso aqui pode ser descartado. Não, tudo tem a sua função, né? É como eu falo, por exemplo, se a gente pega esse celular, a gente vai perceber o quê? Esse celular é um sistema, né? É um sistema onde a gente tem a oportunidade de fazer chamadas, de acessar a internet, acessar vários aplicativos, que eu falo que são realidades paralelas, né? Tudo isso está funcionando. Por quê? Existem peças aqui, elementos, componentes, e cada um tem a sua função, certo? Se eu, por exemplo, quero tirar uma foto e a minha câmera não está funcionando e eu vou tentar tirar uma foto, sei lá, olhando para a tela, só olhando para a tela desligada, não vai funcionar, porque a função de tirar foto não está disponível. Então, nada é por acaso. O fato da câmera não estar funcionando não é por acaso. Eu tenho que investigar por que a câmera não está funcionando. Tem uma razão para isso. Entende? Então lembra, vou falar várias vezes para vocês memorizarem. Tudo, não é só a gente, tudo é sistêmico e multidimensional. E tudo pertence, tudo tem uma função. A diferença é que a gente não sabe as funções, certo? Oi, Juliana, boa noite. A Juliana falou, sim, tem... pode ser que não exista coincidência. Gente, coincidência não existe, tá? Coincidência é quando a gente não sabe explicar a relação entre eventos e situações. Então a gente fala que a coincidência é acaso, tá? Não existe. Vamos aceitar isso no nosso coração. Que a gente não sabe, tudo bem, né? Então, se quer saber, a gente tem que investigar, tá? Mas não existe acaso, não existe coincidência, tá? Fechamos, então, as dimensões das relações, certo? Agora a gente vai entrar, vamos descer, vamos afunilar. Agora vamos olhar pra gente, tá? Você que chegou agora, você que ainda não pegou, pega papel e caneta que no final da explicação eu vou aplicar um exercício multissistêmico que você vai fazer aí pra entender a sua relação com alguém aí que tá sendo difícil pra você. Então pega um papel, tamanho de uma folha de caderno grande ou uma folha sulfite, corta em 4 pedaços, e coloca lá, letra A, letra B, letra C, letra D. E a gente vai fazer exercício e você vai ficar chocado, chocada com as coisas que vão aparecer. Se você tá no seu processo de despertar de consciência, você quer viver a 5ª dimensão na prática, quer viver dentro da Matrix, sem ser da Matrix, você precisa ficar até o final e fazer esse exercício. Senão, pra que você tá despertando a consciência, né? Deixa eu ver aqui, tem mais comentários. Um mergulho no mar. Oi, aqui é a Marciele. Pensando aqui nas relações, tem 2 anos que comecei a pensar no ex. Foi um término muito difícil, sem explicações. Enfim, que esses últimos 2 anos me revelaram muita coisa sobre mim e sobre o que não aceito mais na minha vida. Perfeito, percebe? Você tá fazendo o quê? Né? Que eu chamo a lição de casa. Claro que muitas vezes a gente fica pensando, será que eu quero voltar? Será que é pra ficar com essa pessoa de novo? Sim, mas isso é uma segunda etapa do processo. A primeira etapa é o que essa situação tá querendo me mostrar sobre mim antes de pensar na relação. Porque se você não faz isso, digamos que você volta com esse ex, ou você encontra uma outra pessoa, o que vai acontecer? A coisa vai ficar se repetindo, até você entender que é uma programação, é um programa que está rodando em você que você precisa desligar, instalar outro ou reprogramar. Então é maravilhoso, cada vez que a gente tem uma ruptura, isso não é só relacionamento afetivo. Todas as vezes que você sentiu necessidade ou acabou acontecendo naturalmente de romper uma relação de qualquer tipo, você precisa debruçar sobre o que aconteceu. O que é debruçar sobre o que aconteceu? Estudar o que aconteceu, estudar você, como você agiu, qual foi a reação da pessoa, os limites que você deixou de colocar, ou os limites que você colocou demais, a relação entre dar e receber. Você estava dando demais e a pessoa não estava querendo receber.
Ou a pessoa deu demais e você não sabia nem como respirar com excesso de coisas, entendeu? Então, precisa estudar a situação. Se você tem vontade de trazer sentido para sua vida e ter uma vida que vale a pena, onde você acessa os seus superpoderes, onde você tem uma vida que não para de crescer, tá no seu processo de despertar de consciência, você precisa fazer isso. Agora, se você não, né, eu vou viver na vida. Então, essa live nem funciona para quem pensa assim. A Juliana falou, podemos chamar isso de milagres? Então, daria uma live só para falar de milagre, né? Mas os milagres, eles são níveis desconhecidos de manipulação desses conhecimentos. Quando eu falo manipulação, não é necessariamente algo negativo, tá? Imagina que são consciências que estão num nível de entendimento da realidade e tem acesso à verdade, porque a verdade é uma só, a verdade é o que a gente chama de Deus, né, fonte. As realidades é o que a gente projeta, né? Então, quando a gente está mais perto do que é verdade, a gente consegue utilizar essa energia, canalizar ela, para concretizar, materializar, manifestar coisas que, diante da grande massa de inconscientes, parece um milagre, né? Foi o que Jesus fez, tá? Então, abrindo esse parênteses. Coisas sobre mim e sobre o que eu não aceito mais. Já li. Isso, perfeito. Será que essa relação teve esse propósito? Qualquer relação vai ter esse propósito. O que você pode observar vai afunilando. Qual exatamente foi o propósito dessa relação? Além de ativar em você o seu autoconhecimento, né? Observa o que era mais, qual é a sua maior queixa dessa relação, né? Então, foi traição? Então, o propósito dessa relação vem trazer para você um olhar sobre o que é traição. Que padrões você tem conscientes que te expõem e fazem você atrair esse tipo de situação, certo? Mais um e a gente dá continuidade. A Nath Kipper. Situações que se repetem na família, tipo um ciclo de repetição com diferentes membros. Também, mesma coisa, gente. É um padrão que tá, como se diz, não é disseminado, alastrou, né? Alastrou no nível sistêmico. Lembra que eu falei que nós não somos únicos? Nós somos composições, nós somos grupos. Isso também é um grupo, né? Então, existem situações que alastram no nível familiar. Um exemplo. Essas famílias, né? Que tem até aquele filme, né? Aquela saga do Poderoso Chefão, né? Que fala da história de famílias de mafiosos, né? Então, como que essas coisas acontecem? Uma rixa entre um cara e outro, certo? Aí aquilo toma uma proporção tão grande que aí as famílias começam a se envolver, né? Aí começa a briga entre dois, começa a virar briga entre duas famílias. Daqui a pouco vira geracional e por aí vai, percebe? Deu para entender, gente? Olha a gravidade. Agora imagina o nível energético. Sol da Laís, a gente continua. Pode falar um pouco sobre relação de lealdade entre filhos e pais? Filhos com os pais. Então, essa parte é o grande problema, vamos dizer assim, a grande dificuldade quando a gente traz a relação, as sombras, né, nas relações onde existe hierarquia, tá? Só que a gente precisa lembrar que não é só esse momento. O fato da gente vir para uma família onde aquelas pessoas são os nossos pais ou são os nossos filhos, aí já traz uma carga muito poderosa do efeito de tudo isso no nosso processo de despertar, né, não vou falar evolução, não gosto muito desse termo, mas de aprimoramento, né, de desenvolvimento como consciências. Então, assim, nesse momento, essas pessoas estão nessas funções. O pai é o pai, a mãe é a mãe, o filho é o filho. Então, quando a gente ocupa o nosso lugar nessa reunião, nesse momento em que esse grupo de pessoas está nessa formatação familiar, a gente precisa respirar fundo e observar o que essa dinâmica está trazendo para mim como consciência antes de eu ser filha dessa pessoa, antes de eu ser mãe dessa pessoa, antes de eu ser pai dessa pessoa. Por quê?
existe, de novo, uma grande chance, se existem problemas sérios, né, situações realmente difíceis nessa relação de pais e filhos, existe uma grande chance disso estar vindo de outro tempo, espaço, consciência. Então, quando pessoas vêm no papel de pai e mãe, existe aí, né, filhos, existe aí uma necessidade de aproveitar a oportunidade de estar nesse papel. Então, se eu sou filha e eu tenho problema com os meus pais, como que eu aproveito nesse desafio esse lugar? Né? Então, a mensagem pode ser do tipo, se eu tô falando de hierarquia, eu tô falando de autoridade, que não significa imposição, subjugação, mas é autoridade de conhecimento de algo que vai ser revelado. Então, os pais, eles vão trazer uma revelação do que a gente é, na posição que eles estão de pais. Então, se a gente não viesse como filhos deles, a gente não ia perceber a nossa sombra. Tá dando pra entender? Ficou complicado. Então, se a gente viesse como amigo deles, não ia trazer essa revelação. A mesma forma, o contrário, os filhos, né? Se são os filhos que estão sendo desafiadores, eu, na posição de mãe e pai, o que esse filho tá tentando trazer para mim? Se eu tô na posição hierárquica de autoridade, né? Será que eu tô... A mensagem para mim, eu tô abusando da autoridade? Ou será que eu deveria estar sendo, não autoritária, mas eu deveria estar sendo mais firme na minha disciplina, percebe? Então, na posição de filhos, o que a gente tá deixando de receber? Porque filho recebe só. Filho recebe. Recebe e passa pra frente. Então, o que eu estou deixando de receber dessa posição de filha, de filho, dos meus pais ou de figuras de liderança, né, que estão hierarquicamente acima de mim? Isso replica também não só para pais, né? Porque os pais vêm ensinar a gente a lidar com a hierarquia. Então, isso pode se refletir no trabalho, em situações coletivas, tá? Não sei se deu para entender. Certo? Vamos lá, gente? Então, agora, os 3 pilares da interação do ego terrestre. O que significa isso? Eu falei da estrutura... Aliás, desculpa, gente, perdão. Eu vou falar da estrutura do ego terreno. Então, a gente estava falando das dimensões da realidade das relações. Agora, eu vou apresentar a estrutura do ego, o ego terreno. De novo, isso é multissistêmica total, gente, tá? Tudo que eu falar aqui dá para replicar em qualquer tema da vida. Então, vamos lá. Estrutura do ego terreno, o eu criança, o eu feminino e o eu masculino. Como eu digo para facilitar, a família interna, tá? A gente tem uma galera, tá? Não é só esses 3, não. Mas esses 3 são os pilares. A gente tem adolescente interna, a gente tem até drag queen interna, se deixar, tá? Então, assim, tem um monte de faceta, mas esses 3 são os essenciais, tá? A família interna. Então, vai ter o eu masculino, o eu feminino e o eu criança. Quando essas partes internas não estão bem colocadas dentro da gente, não estão bem resolvidas dentro da gente, o que acontece com 99,9% das pessoas, a gente vai encontrar muitas dificuldades nas relações, muitas. E é isso aqui que faz virar uma bagunça lá no que eu falei anteriormente, das dimensões, tá? E aí você pode falar, nossa, Lu, que complicação. O que é mais complicado? Você continuar tendo essas relações aí ou você aprendeu o que você precisa aprender para remodelar a sua vida? Tá? Então, se você acha complicado, então fica aí, tendo esses problemas, né? Pode desligar da live, vai viver sua vida, continua assim, que esse canal não é pra você, tá? Agora, se você quer entender, mudar e ter relações melhores, às vezes até se reconciliar de verdade, de forma genuína, então fica aqui e vai ter o exercício no final, tá bom? Eu vou pedir, quem puder, escreve aqui nos comentários a instrução pro exercício, tá? Por favor, eu agradeço muito. E aí quem chegar já vai vendo, tá bom?
Tudo isso que eu falar é o referencial, é como essas coisas são construídas no nosso ego. Então, primeira coisa, o eu criança. O eu criança é uma dimensão associada às memórias que a gente construiu durante a nossa infância nessa vida. Pode acontecer de vir de outras vidas, de realidades paralelas? Pode, tá? Pode. Isso pode ser saudável ou não. Eu posso ter boas memórias, eu posso ter memórias péssimas. Tudo isso vai construir o meu eu criança. Quando o meu eu criança está saudável, como ele se apresenta nas relações? Anota. Olha que eu nunca falo para anotar, mas essa eu vou falar. Pega o papel e caneta e anota o que eu vou falar agora. Quando o meu eu criança está saudável, como ele se apresenta nas relações? Ou seja, como eu me apresento. Eu me sinto segura. Eu me sinto espontânea. Eu sou espontânea. Eu também sinto ok de ser vulnerável, de ficar vulnerável em alguns momentos. Eu também me permito ser inocente. O que é ser inocente? É não sentir culpa. Olha que interessante, né? A gente nunca para pra pensar. A gente associa inocência com algo negativo, né? Por quê? Porque todo mundo tá com a criança ferida. Então, se sentir inocente é perigoso. Mas, na verdade, a culpa, ela vai desenvolver na gente, ela pode desenvolver uma trava. Então, a culpa, ela é um sinal positivo quando ela tá mostrando que a gente precisa sair de um padrão negativo, tá? Então, por exemplo, digamos que o seu problema aí, a relação que você tem problemática é com a sua mãe, tá? Você sente que a sua mãe te domina, que tudo que você decide fazer, você, sei lá, ou a sua mãe se mete, ou fala que não vai dar certo, sei lá. E aí você fica, tá bom, vai, vou seguir o que minha mãe tá falando. Aí você tá sendo inocente, que é a criança tá ferida, né? Aí um dia você acorda, faz terapia, começa a estudar, acompanha aqui meus posts e aí percebe que você precisa mudar isso. Aí você muda. Aí sua mãe vai virar e falar: o que você tá fazendo? Você tá ouvindo aquela Lu Fernandes multissistêmica louca? Não vai fazer isso, vai dar maior problema, você vai fazer tudo errado. Não. Aí você começa, será? E agora? Agora eu tô ficando com culpa. Essa culpa, na verdade, tá mostrando pra você que você tá ainda preso à sua mãe. Percebe? Se você sente culpa e fala, não, mesmo assim eu vou fazer diferente. Aí você volta pra sua inocência, a inocência saudável. Deu pra entender, gente? Tá muito complicado, porque eu levo vocês bem pro né, o desenvolvimento aí das coisas. Mergulho no mar. Mergulho no olhar, eu falei. Quando o meu eu saudável se apresenta nas relações. Então, eu vou destrinchar tudo isso aqui. Instruções, gratidão, Laís. Tá. Então, eu vou destrinchar. Então, quando você estiver saudável diante de uma outra pessoa, nessa troca de relação, seu eu criança, né, estiver saudável, você vai se sentir segura nessa troca. Você vai se sentir pertencente também, né? Você vai ficar, ok, eu vou fazer diferente do que minha mãe tá falando e eu continuo fazendo parte da família. Tá tudo certo. Você se sente parte daquilo. Você não sente que teve uma quebra, assim, nossa, agora eu sou a ovelha negra da família. Nossa, eu preciso ser enxotada da família. Não é nada disso. Você continua fazendo parte, tá bom? Quando você se mantém espontânea, você tem vontade de dançar, você vai dançar, mesmo que seu pai vai falar, que ridícula. Você vai continuar dançando. Você vai ter seu momento de vulnerabilidade. Se alguém, sei lá, você tá conversando, tá numa reunião de família, alguém fala alguma coisa bonita, você se emociona, você vai lá, levanta da mesa e abraça a pessoa. Não importa o que as pessoas vão pensar, entendeu? Ou você sente vontade de desabafar em algum momento, você vai falar. Tudo isso é o eu criança saudável. Agora, como a gente sabe que não tá saudável? Aí vai ficar mais fácil. Quando a gente tá desconfiando de tudo e de todos. Quando a gente não sabe lidar ou morre de medo da rejeição.
A gente se antecipa, né? Se antecipa, faz um esquema gigantesco, uma estratégia imensa, praticamente FBI, para evitar que a pessoa rejeite a gente. A gente se torna dissimulado, né? Aquela coisa da gente... Lembra da máscara que eu falei? A gente muitas vezes veste uma máscara na frente da pessoa e por trás dela a gente é outra pessoa. A gente fala mal da pessoa, a gente julga a pessoa, né? Então a gente finge ser de um jeito na frente da pessoa, mas por trás a gente não é. Quando a gente se coloca como vítima diante daquela situação, daquela troca, não existe injustiça, gente. O que pressupõe que não existe vítima e não existe vilão. Existem pessoas, consciências inconscientes, né, com questões que não estão bem resolvidas internamente e em conjunto, tá? Então, tudo é uma troca. E a ingenuidade também. A ingenuidade é que as pessoas confundem com a inocência. A ingenuidade é quando a gente fantasia demais, romantiza demais as pessoas. A gente acha que as pessoas não são capazes de fazer certas coisas, né? Então, aqui é um outro extremo, né? Que é uma das coisas do eu criança que não tá saudável, tá? Alguém aqui sente isso, uma dessas coisas? Sente que tá sempre desconfiando do outro, tem receio da rejeição, acaba percebendo que se torna um pouco dissimulado, se coloca como vítima ou tem uma certa ingenuidade? Me conta. A Nath fala mais do eu criança, já tô falando. Deu pra entender? Certo? Eu feminino, gente. A Nath, quase todos. Gente, é muito comum, tá? É muito comum. Mas que bom que vocês estão aqui, né? Ouvindo tudo isso. A gente tá aprendendo junto, a gente vai crescer juntos, tá? Eu feminino. Tanto o eu feminino quanto o eu masculino são dimensões associadas aos registros originais da contraparte da criação. Ai, pronto, complicou. Lá vem a Lu com essas coisas multidimensional. Tem que aprender, gente. Não quer aprender, tchau. Desliga. Quer aprender, fica aqui. Pra você entender. Gente, a criação, quem assistiu a live da sexualidade vai entender. Quem não assistiu, depois manda mensagem que eu mando lá. O link. Tudo que existe acontece a partir da união de duas forças que a gente chama de contrapartes. São potencialidades originais da criação. É um princípio feminino e um princípio masculino. É um princípio que recebe e um princípio que doa. Nessa troca, nessa união, algo acontece, tá? Se gera uma terceira força. Essa terceira força é a manifestação de qualquer coisa, tá? Desde um celular até uma criança. Então, a gente precisa ter isso em mente. Não é só sobre homem e mulher, é sobre o princípio feminino e o princípio masculino. Então, os dois são dimensões originais são contrapartes, né, que formam a criação. Só que quando a gente fala de sombra e do ego terreno, a gente tá falando o quê? Quando a gente fala de eu feminino, vai ter coisas saudáveis e vai ter coisas não saudáveis. Vão ter registros de agora, desse agora e de outro tempo, espaço, consciência. Então, quando a gente pensa no nível multissistêmico, o nosso eu feminino, como que ele se apresenta nas relações? Eu tô ali, frente a frente com alguém. Como que ele vai se portar? Ele vai ter vontade de acolher, ele vai se permitir, né, essa frequência do acolhimento. Vai estar disponível, vai ser uma pessoa aberta, né? Vai ter uma postura de serenidade. O feminino, ele é sereno, ele não é agitado, ele é sereno. Apesar dele ser cíclico, ele tem uma serenidade original, que é a sabedoria, né? Ele integra também, o que significa que ele vai querer agregar, é aquela coisa de gostar de estar em grupos, né? De estar com a família reunida, de fazer as pessoas se conhecerem, né? E ele vai estar em contemplação. Então, sabe, imagina aquela cena da mãe de família que ama ver a mesa
cheia de comida e a família toda reunida, comendo feliz. Aí você olha pra mãe, ela tá assim, olhando, cheia de amor pra todo mundo. Essa é uma das formas, uma das expressões desse eu feminino. Ela está contemplando a integração que tá acontecendo ali. Ela fica serena, ela fica em paz finalmente, porque ela foi a ponte para que, né, ela acolheu a todos ali, ficou disponível para que todo mundo ficasse bem, tá? Então, vocês podem usar esse arquétipo para entender. Então, o feminino, o eu feminino, ele se apresenta assim quando ele tá saudável. Quando ele não está saudável, o que vai acontecer? Presta atenção se você tá fazendo isso aí nas suas relações. Você vai ser mais individualista. Você vai querer ficar mais na sua. Vou ficar aqui na minha, não vou sair com ninguém. Você vai ficar indisponível. As pessoas não vão ter acesso a você. Por alguma razão, você vai se isolar. Você vai ficar impaciente. Você vai chegar num lugar, num guichê, num consultório. Você já vai querer dar na cara da recepcionista porque ela não tá sendo eficiente. Você vai ter um senso de separação muito forte. Então, qualquer coisa você já vai querer sair daquele lugar, já vai querer cortar relações com as pessoas, já vai querer pedir demissão, sabe? Você já vai bloquear a pessoa na rede social e você vai julgar. Então, quando o eu feminino da gente não tá bem, ele tá desequilibrado, ele vai apresentar esses comportamentos. Gente, o que é julgar? O julgamento, ele é diferente da seleção. O julgamento, ele traz uma condenação. Essa condenação, ela pode ser positiva também. Vocês sabiam disso? Eu já expliquei isso várias vezes e eu vou falar de novo. Julgamento não é positivo. Seja com um adjetivo bonito, seja com um adjetivo feio. Se você vira e fala assim, essa terapeuta é perfeita, que nem eu ouço muito. Nossa, Lu, você é um ser de luz, evoluidíssima. Não sou. Não vem com esse peso pra mim. Porque o dia que eu falar alguma coisa que você discorda, o que vai acontecer? A Luciane é o capeta. A Luciane é a pior terapeuta da face da Terra. Então, julgamento é condenação. Eu condeno aquela pessoa a estar viver aquele adjetivo que eu acho que ela tem. Entendeu? Agora, selecionar é outra coisa. Eu posso observar e selecionar. Então, eu observo a Luciane, eu observo o professor Hélio Couto, eu observo outros terapeutas aí. Observo e eu seleciono. Eu acho que eu não vou fazer terapia com a Luciane, eu vou fazer a ressonância harmônica com o professor Hélio Couto. Pronto, acabou. Eu não tô dizendo, eu não tô afirmando, eu não estou determinando nada sobre ninguém. Então, quando o eu feminino está desequilibrado, ele vive isso daqui. Certo? Tá fazendo sentido, gente? Deixa eu ver. A Fátima, então a nossa vida tem sempre o branco e o preto, o feminino e o masculino, ou seja, ambos estão ligados e interligados. Os princípios feminino e masculino, eles são contrapartes que formam um todo, tá? É diferente quando a gente fala assim, isso é 880, não é isso que eu tô falando, tá? Não são extremos, são partes que se completam, tá bom? Então, se eu tenho o meu masculino saudável, o meu feminino não tá saudável, minha criança não tá saudável, entendeu? O feminino e o masculino, eles precisam estar bem para que a gente possa dar o próximo passo, que é a criança se expressar, esse eu criança, que é viver a vida em alegria, a alegria de viver, tá? Bem-vindos todos. A Fátima, eu sou assim mesmo, isso. Certo, gente? Tá dando para entender, então? Vamos pro eu masculino? Depois me falem, né? Se vocês estão se identificando mais com as sombras do eu criança, as sombras do eu feminino, as sombras do eu masculino. Agora vamos pro eu masculino. Lembra? É a dimensão associada aos registros originais da contraparte masculina da criação.
e reforçada por experiências saudáveis ou não em qualquer tempo, espaço, consciência. Certo? A Ju vai se examinar, isso. A gente vai fazer o exercício, tá? Fica atenta aí. Peguem papel e caneta, olha os comentários que tem instrução. Quando o meu eu masculino está saudável, o que ele faz? Como ele se expressa? Tem iniciativa. Ele é pura ação. Proatividade, ele faz, ele se antecipa, ele já tá fazendo antes de alguém falar, ai, vai fazer isso, já tô fazendo, sabe assim, enquanto você tá voltando você tá indo com a farinha, já tô voltando com o bolo, é isso, é o eu masculino tá assim, olha, tinindo, tá? Quando ele gosta de desafio, o desafio para ele é estimulante, e quando ele tem uma naturalidade, né, para ele é muito tranquilo estar no processo de resolução. Então é uma pessoa que ela tá sempre resoluta, né, resolvendo as coisas, ela tem prazer em resolver as coisas, o que inclui proteger, prover. Quando a gente fala assim, eu quero encontrar um homem provedor, no nível superficial da Matrix, vai falar assim, eu quero um homem que me sustente. Deixa eu desligar aqui. Vocês estão me ouvindo, me vendo? Teve uma queda aqui da internet. Confirme, por favor, se vocês estão aqui comigo ainda. Estão comigo, gente? Dê um ok, por gentileza. Tá bom. Obrigada, Nath. Então, vamos lá. Deu pra ouvir? Vocês conseguiram pegar a parte do provedor? Confirma pra mim. Obrigada, gente. Provedor, ok? Fala assim, ok. Escreve ok pra eu saber. Tá. Beleza. Não. A Nath falou não. Vou repetir, então. O provedor, quando a gente fala que um homem é provedor, pela visão da Matrix, é um homem que vai me sustentar materialmente. Mas o provedor é aquele que provém soluções. Ele oferece soluções. Dinheiro é o quê? Solução. Não é felicidade, mas ele é solução para que a felicidade tenha espaço, tá? Então, percebe como a gente precisa ponderar as coisas? Então, um eu masculino, ele saudável, ele vai apresentar iniciativa, ação, proatividade, vai gostar de desafio, vai gostar de resolver coisas, vai gostar de facilitar as coisas para as pessoas. Deu para entender agora? E quando a sombra se apresenta do eu masculino, vamos ver se vocês estão aí no eu masculino sombrio. Apatia. Não tenho vontade de nada. Nossa, nem consigo achar graça em algumas piadas. Não tenho vontade de sair. Quero. Não tenho uma iniciativa. Procrastinação. Enrola para fazer as coisas acontecerem. Não põe a mão na massa. Autossabotagem. Acha que não é capaz, que não vai dar conta, né? Que não vai ter cacife suficiente para fazer a coisa. Comodismo, se acostuma, fica na zona de conforto, que é mega desconfortável, mas ainda assim parece mais confortável do que fazer acontecer. Ação, masculino é ação. E limitações, tudo que você falar, a pessoa vai arrumar uma limitação, uma dificuldade, um problema. Porque tá calor, vamos ir na piscina. Mas a piscina tem cloro, cloro vai dar câncer não sei aonde. Vamos então no mar. Não, mas o mar é poluído porque o governo não sei do que. Vamos, sei lá, vamos jantar a lasanha. Porque a lasanha tá cara. Entende? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui. Eu não sei se... deu. Maravilha. Consegui fixar. Confirmem pra mim se tá fixado as instruções para exercícios, tá, gente? Vamos lá. Certo? Deu para entender? Ok? Vou acelerar.
Agora a gente afunila mais um pouco, gente. Por quê? Porque é aqui que a gente vai trabalhar no exercício. Certo? Os 3 pilares de interação. Como eu interajo. Tudo que eu falei agora é no nível macro, no pessoal e agora é no relacional. Essência, máscara e sombra. Já falei disso na outra live, tá? Eu esqueci agora o nome da live. Mas se quiserem, fala assim, Lu, eu quero assistir aquela live que você falou das máscaras e das sombras e da essência, que eu procuro e mando. Aqui, gente, é a essência da essência da essência, é o núcleo de tudo. É como eu vou me colocar perante o outro. Então, se a relação que você vai trazer tá apresentando problema, aqui você vai entender quem tá tomando a frente. Fácil, essência. O que é essência? É o eu original, o autêntico. É da sua jornada multidimensional, tá? É aquilo que você é antes de ser essa pessoa que tem um RG. É esse eu que atravessa tempo, espaço, consciência, tá? Ele tá mais ligado, mais próximo ao eu supremo original, a fonte, a verdade, tá? É a centelha, né? Então, saiu ali da fonte, individuou, virou a essência, tá? Essa essência, ela, não vou entrar nos detalhes aqui, mas já quero introduzir, ela contempla o ego superior que está ligado ao nosso eu superior, que é o gestor da nossa mônada. Saiu, falei. Eu vou explicando isso no processo, né? Em outras lives, enfim, tá? Mas só para vocês lembrarem, somos seres sistêmicos e multidimensionais. Então, a nossa essência é essa. O que é máscara? Já falei. Função. A gente usa máscaras para interagir no mundo. Se eu sou filha, eu vou usar a máscara de filha com meu pai e com a minha mãe. Eu não vou usar a máscara de esposa do meu pai, tá? Isso é bem fácil de entender, certo? Isso aqui, a máscara é o eu sistêmico. Então, se eu tô no trabalho, eu não vou querer que a empresa cuide de mim. Se eu quero que a empresa e o governo cuide de mim, eu tô usando o quê? A máscara do eu criança. Se eu tô usando a máscara do eu criança na empresa e como cidadã, o que tá acontecendo? Tem uma sombra aí. Sombra com quem, gente? Sombra de quem? Do eu criança, né? Ligado a quem? Quem sabe? Se eu espero que o governo cuide de mim, se eu espero que a empresa cuide de mim como funcionária, tem sombra do eu criança, mas tá ligado a quem mais? Além do eu criança, o eu feminino ou o eu masculino? Eu tô tendo problema com quem? Com o eu masculino ou com o eu feminino? Quem sabe responder? Quero ver. Silêncio na sala. Eu masculino. Feminino, a Ju. Isso, Elaine, é o masculino. Por quê? Existe uma hierarquia e aquele que cuida, que coordena, que faz acontecer, que é o eu masculino, né? Da empresa, que é o mental, a estrutura. A empresa e o governo não são mãe da gente, nem pai. Mas eles têm o princípio masculino. Não tem emocional na empresa, não tem emocional no governo, gente. Lembra? Não é a mãe sentada, olhando a mesa cheia e todo mundo feliz. Não, é o pai em pé, conferindo se tá tudo no lugar, se tá todo mundo comendo, se tá todo mundo vestido, se vai chover, se vai ter estrutura pra parar a chuva. É isso. Ele foi atrás, ele trabalhou, trouxe, entendeu? Certo? Provedor, exatamente. Mas é o provedor que facilita a nossa vida. Ele não cuida da gente. Certo? E a sombra que eu já falei, gente. Sombra é o conteúdo inconsciente mal resolvido que tá doendo. É o eu inferior. É o ego inferior. Tá? Certo? Passei muito rápido nessa parte. Deu pra entender? Essência, máscara e sombra. Então, quando eu não faço meu autoconhecimento, eu uso máscara pra esconder minha sombra. Então, vamos ver mais um exemplo aqui. Digamos que eu tenho um problema
Tá, vamos lá, eu vou usar o meu exemplo, né, que eu não falei. Eu tinha uma distorção do feminino, excesso de feminino mesclado com criança. Então, o que eu tava fazendo? Eu estava me entregando para qualquer coisa, qualquer pessoa que aparecia, gente, eu fazia o meu melhor. O meu melhor era, tipo, ser a pérola para a pessoa. Então, eu tava sempre disponível, sempre leal, sempre amiga, sempre agradável. Tava o tempo inteiro ali, excessos da minha presença, né? E o que aconteceu? Ao quebrar o punho, o pulso esquerdo, eu fui aprendendo e tive experiências, né, multidimensionais. Os mentores me explicaram, eles me mostraram, compartilhar uma coisa muito pessoal com vocês, mas eu tenho certeza que vai ajudar. Eles me mostraram uma cena, eu, com a minha mão esquerda, que o lado esquerdo, eu fiz um story falando disso, o lado esquerdo, ele representa a energia do eu feminino, o lado direito do eu masculino, tá? No meu eu feminino, eu estou aqui, eu estou disponível, conte comigo. Emocionalmente arreganhada para qualquer pessoa que aparecesse na minha frente, a pérola para os porcos. Oferecendo a minha mão, eu estendendo a minha mão, estou aqui, conte comigo. A pessoa, que era uma figura qualquer, mas era uma energia masculina, já vou explicar por quê. Essa pessoa pegava a minha mão e torcia e quebrava. Essa foi a cena que eles me mostraram. E essa pessoa falava, eu não quero, e dava passo para trás. Assim, extremamente descontrolada. E aí eles me explicaram. Esse meu excesso de feminino estava invadindo o espaço do outro, das pessoas, né? Estava assustando as pessoas. Eu estava atraindo pessoas de energia masculina muito alta e a maioria com essa energia distorcida, precisando trabalhar. Isso em todos os níveis, eu não tô falando só de relacionamento afetivo, tá? Amizades, pessoas de trabalho, tudo. Pessoas com a energia masculina alta e distorcida. E tudo isso veio me mostrar, chega, você tá muito disponível. Você tá tão disponível que isso vai atrapalhar o seu propósito de alma, que é o seu servir aqui na Terra. Então vamos quebrar isso daí para você prestar atenção. Então isso foi o que aconteceu. E claro, acabou vazando pro meu criança, que tinha um outro conteúdo, mas o que eu queria trazer para vocês é essa parte do eu feminino. Então eu precisei passar por tudo isso para parar e prestar atenção. E ao fazer isso, o que eu aprendi? A exercitar o meu eu masculino, que é fazer as coisas sozinha. Ser generosa, ser disponível para mim mesma. Entregar a pérola para mim mesma, ou aprender a selecionar para quem que eu vou entregar a pérola. Vai ter pessoas que eu vou entregar uma rocha, vai ter pessoas que eu não vou entregar nada, vai ter pessoas que eu vou entregar um diamante, vai depender do nível de troca. Eu estava entregando pérolas para todos. Indistintamente, assim que fala. Certo? Ó, compartilhei um pouquinho. Espero que ajude e inspire aí vocês. Ok? Vamos para o exercício. Pegar um papel. Enquanto vocês pegam os papéis, eu vou explicar uma coisinha antes do exercício. Que tudo isso que eu falei resume num problema prático. Na vida prática, como isso aparece? Quando eu tô diante da pessoa com a qual eu tô tendo alguma questão, eu uso uma máscara mal usada, eu uso a minha sombra ou eu uso a minha essência. Dependendo do que eu usar com essa pessoa, eu vou ter um resultado diferente. E eu vou ativar no outro, o que eu fiz no último reel. O meu excesso vai ativar a falta no outro. E a falta no outro vai mostrar o meu excesso. Ou vice-versa. Então, se eu estou diante de uma pessoa onde eu uso uma máscara, que na frente dela eu tô rindo, ai, você é tão incrível, ai, amiga, nossa, você é o máximo, amiga. Eu viro as costas, eu tô falando mal dela, eu tô interagindo com máscara. O que vai acontecer com a outra pessoa? Qual a energia? Lembra da energia? Profecia celestina? Que energia que eu tô emanando? O que vai chegar nela? Ataque psíquico, ataque energético. Foi o que aconteceu comigo. Como ela
vai responder? Ela pode responder com a sombra dela, ela pode responder também com uma máscara mal usada, ela pode usar uma outra, né, um outro mecanismo aí da máscara e ela pode vir com a sombra dela. Percebe? Então, quando eu regulo como eu me coloco, eu mudo a dinâmica da relação. E sim, pode acontecer ruptura. Muitas vezes é importante que aconteça, gente, porque a ruptura, ela vai ser a libertação. Diga-se de passagem, situações extremas, como relacionamentos onde tem, inclusive, violência física. Se eu faço, né, se eu me movimento e estudo isso aqui quietinha lá no meu canto, com o tempo eu vou ter força suficiente para mudar o padrão e eu saio desse inferno, tá? Então a gente vai entender agora, diante dessa pessoa, dessa relação que tá difícil, que vocês vão selecionar, o que vocês estão colocando na frente, tá? Ao saber disso, vocês vão fazer os ajustes necessários, com tudo isso que eu expliquei. Por isso que eu tive que explicar lá atrás. Porque se você perceber no seu exercício que tem uma sombra ligada... Ai, meu Deus, vai acabar a bateria aqui do... Se tem uma sombra ligada ao eu criança, você vai ajustar o eu criança. Não adianta saber a sombra. Ah, é uma sombra. Mas sombra do quê? Do eu criança, do eu feminino? Então vocês vão saber agora. Peguem os papéis. Eu vou só ligar aqui a minha bateria, porque senão vai acabar a minha luz e a gente vai ficar no escuro, tá? Vão pegando os papéis, leiam o fixado. Se tiverem alguma dúvida, me perguntem. Rapidinho, gente. Super rápido, tá bom? Pronto, foi. Ai, que bom que vocês não me deixaram. Certo? Estão com os papéis? Então vamos lá. Papel A, papel B, papel C e papel D. Vamos levantar. Esse exercício, a gente usa o nosso próprio corpo como medidor da energia. É vocês acessando a verdade de vocês através do corpo de vocês. Então levantem em pé, tá? Respirem fundo e coloquem os papéis na frente de vocês no chão. Todos estão com papel? Elaine, eu já respondo, tá? O que você perguntou da minha máscara. Em pé, papéis no chão, separados, tá? Não deixa eles juntinhos, não. Deixa um espaço entre eles. Respirem fundo, fechem os olhos. Sintam o ar se movendo dentro do corpo de vocês. Sintam vocês habitando esse corpo de terceira dimensão da matéria. Coloquem as mãos, levem as mãos para o cardíaco de vocês e agradeçam. Agradeçam a essência de vocês por habitar esse corpo, essa realidade e esse momento de despertar que vocês estão vivendo aqui comigo nessa live. E diga, se puder em voz alta, melhor. Se não, diga no silêncio do seu coração. Eu sou grato, eu sou grata. Eu estou pronto para ver. Eu estou pronta para ver. Por mim, pelo outro, pelo todo. Respire mais uma vez profundamente. Eu vou pedir para você pegar o papel A e colocar ele num lugar separado, tá? Deixa o B, o C e o D. Coloquem o A no lugar separado e agora você vai olhar só para o papel A. E você vai começar a sentir coisas, tá? Pode ser que você sinta coisas no seu corpo, sensações, né? Arrepios, palpitação, coceira, ou uma parte do corpo vai parecer mais ativada do que as outras. Observe, não julgue, gente, tá? Não racionalize, não pense que é bobeira. Só assista o que tá acontecendo agora em você e nesse campo.
Depois a gente vai trabalhar juntos aqui o que está acontecendo. Mas por hora você é um pesquisador, você está assistindo o que está acontecendo, observando. Pode ser que além de coisas no corpo, você vai sentir emoções. Pode ser que você tenha raiva, vontade de chorar, vontade de rir. Pode ser que você queira movimentar o seu corpo, mudar de posição, abaixar, levantar um braço, qualquer coisa, gente. Não pense que é uma coisa louca, que não tem sentido. Tudo tem informação, lembra? Tudo tem uma função. Observe tudo. Observe se você quer virar para um lado, virar de costas para o papel, deitar no chão, se você sente sono, se você fica alegre. Observe também na sua mente, pode ser que venham imagens, palavras, lembranças, músicas, filmes, rostos, pessoas, qualquer coisa. Vai registrando tudo isso. Quem estiver chegando agora, eu vou pedir para sair e assistir a gravação depois, porque senão você vai pegar o exercício e vai ser o maior spoiler e não vai te ajudar, tá? Então eu agradeço, mas pode voltar quando eu publicar a gravação. Certo? Então, observou, sentiu que acessou já tudo que podia no papel A? Feche os olhos, respira profundamente, agradeça e deixe ele reservado. Agora você vai olhar para os demais papéis, o B, o C e o D. Escolha um desses papéis, o B, o C e o D, para você subir nele. O que é subir nele? O papel tá no chão, você vai pisar em cima dele. Então você vai entrar nessa frequência dele. Ao subir, né, você escolheu o papel. Vamos supor que você escolheu o papel C. Então você vai subir no papel C e desse papel você vai olhar para o papel A. Então escolhe o papel B, C e D, suba nele e se posicione de frente para o papel A. E a partir daí você vai começar a sentir as coisas, como eu falei ali no papel A. Você estava olhando para o papel A, agora você subiu num dos 3 papéis, do B, do C e o D. E sinta. Começa a sentir, observar o seu corpo, observa as emoções, os possíveis sentimentos, os pensamentos que vêm à tona, memórias, movimentos, imagens, tudo. Quem estiver entrando agora, eu vou pedir para sair e assistir a gravação, porque a gente está exatamente na hora do exercício, que é a revelação. Então, você vai pegar um spoiler e vai atrapalhar o aproveitamento da aula terapêutica. Te agradeço. Observe, então, tudo que você está sentindo nesse papel que você escolheu, olhando para o papel A. Quando você sentiu que você já acessou, você dá um passo para trás, sai desse papel, respira fundo, agradeça tudo que você acessou. Tudo isso é informação que está dentro do seu campo, dentro da consciência, dentro daquilo que você é, como ser sistêmico e multidimensional. Uma vez que você saiu desse papel, respirou fundo, liberou, você vai escolher o próximo papel. Tem mais 2 pra gente olhar. Ou vai ser o B, ou o C, ou o D. Então, deixa o primeiro papel que você viu, agora vai pro próximo. Faz a mesma coisa. Sobe no papel. E começa, né, fica de frente pro papel A e começa a observar como você se sente. Você pode até ficar, claro, né? O ideal é ficar de olho aberto, mas você pode olhar para o papel A e ver se tem uma diferença também. Se você não olha para o papel A, você fica de um jeito. Se você olha para o papel A, muda. Observa os movimentos que podem vir, vontades de movimentar o corpo, mudar de posição, agachar, ajoelhar, pular, dançar, esticar o corpo,
Observa todas as emoções que possam vir, tudo que passar pela sua cabeça, mesmo coisas que parecem que não tem nada a ver, vai por mim, tem um sentido. Tudo é arquetípico. Quando você perceber que recebeu, acessou tudo que você podia, você vai dar um passo para trás e vai sair desse papel, lembrando de agradecer tudo que foi acessado. Respira fundo, solta. E agora você vai fazer a mesma coisa com o papel que sobrou, o último. Então você vai se colocar na frente dele, vai subir no papel, de frente para o papel A e vai continuar observando. Agora, nesse último papel. Observe tudo que passa através de você. Você é um pesquisador, uma pesquisadora agora. Um observador, uma observadora. Tudo que você está acessando é informação e grande parte é inconsciente. É exatamente o que você precisa agora para liberar um fluxo mais saudável nessa relação que você está pesquisando hoje. Nessa pessoa que você está trazendo para esse exercício hoje. Essa relação que tem te desafiado, que tem machucado você, talvez por muitos anos, ou talvez apareceu do nada e virou sua vida de cabeça para baixo, você não está entendendo. Vai sentindo, vai observando tudo, no seu corpo, na sua mente, no seu emocional. E quando você perceber que acessou tudo que você podia, você vai sair do papel e dar um passo para trás. Não se esqueça de agradecer tudo que foi acessado através desse papel. Agora eu vou pedir para você escolher entre esses 3 papéis, o B, o C e o D. Escolha um deles e coloque do lado do papel A. Qual papel você vai escolher para ficar junto com o A? Pode ir, Elaine, isso. Depois você vê a gravação. Gratidão. Escolher o papel, que vai ficar do lado do papel A. Observe. Veja como você fica. Observe o que você sente. Mesmo que seja algo extremamente desconfortável. Isso é informação, lembra? Chegou a hora de ver a verdade nua e crua, mesmo que doa. Então fique com essa imagem, fique com essa sensação. Estou tirando você agora da zona de conforto, que é extremamente desconfortável, na verdade. Uma vez que você já escolheu, fez essa movimentação, essa observação, respire profundamente, pode alongar, pode esticar os braços lá em cima, fica na ponta do pé, alonga todo o seu corpo, sente como se um fio de luz verde, esmeralda, estivesse atravessando você lá do centro da Terra até a fonte criadora, a não localidade, a origem de tudo. Sinta esse fluxo através desse fio de luz verde esmeralda, emanando como se fosse um perfume por todas as suas partes, pelo seu corpo energético, que é o corpo dos chakras, pelo seu corpo espiritual, que são os registros akáshicos, pelo seu corpo mental, que carrega todas as ordens, os programas, os paradigmas, as crenças, o seu corpo emocional, que é o que movimenta as suas emoções, os seus sentimentos, e o seu corpo físico, que é esse presente lindo, perfeito, maravilhoso, que a criação permite que a gente utilize nessa dimensão. Deixe esse perfume dessa energia verde esmeralda emanar por todos os seus corpos. E agradeça. Agradeça por esse presente de consciência e luz. Pode abrir os olhos e vamos voltar para cá. Se quiser deixar os papéis como tá, para você lembrar
deixa. E agora eu vou pedir para vocês virem aqui nos comentários, quem quiser abrir e trazer o que apareceu, trazer alguma pergunta, alguma dúvida que ficou, você vai trazer. Só que antes eu vou revelar o que eram os papéis, certo? Para ficar mais fácil. Então vamos lá. Esse exercício era para observar quais pilares de interação do ego terrestre você está usando nessa relação. Qual que está saindo na frente. Então o papel A é a pessoa com a qual você está encontrando o desafio relacional. Tá? Pode ser um grupo também. Talvez se fosse, sei lá, eu não aguento mais morar nesse país. Então poderia ser o país, né? Aí você que vai ver. Mas o A é o outro, tá? O papel B é a máscara, a sua máscara, as suas máscaras. O papel C, a sua sombra ou as suas sombras. O papel D, a sua essência. Então, diante do papel A, diante do outro, como você se sentiu? Foi o primeiro movimento, tá? Isso aí é a primeira impressão, é o superficial, é o que você talvez já saiba. Como você olha para o outro, sem olhar para as suas dimensões. Quando eu falei para você escolher um papel para ir primeiro, entre o B, o C e o D, é um movimento já de informação. O que eu estou priorizando aqui, né? Então, o papel que você escolheu primeiro também aponta para uma informação importante. Se você escolheu a máscara, possivelmente você está interagindo com essa pessoa através da máscara, mas é uma máscara saudável ou uma máscara que está escondendo a sombra, né? E por aí vai. A gente fez isso com todos os papéis, certo? No final, eu pedi para você escolher um papel para ficar perto do papel do outro, papel A. O que significa isso? Pode ser uma confirmação de todo exercício, pode ser uma disposição da sua essência ou do seu eu superior em fazer um novo movimento. Vamos dizer que você escolheu o primeiro papel, o B, né? E lá no B você sentiu um monte de coisa ruim, foi aquela coisa desconfortável. Só que na hora de escolher um papel para ficar com um A, com o outro, você escolheu a essência. Então significa que tudo que você ouviu aqui hoje já virou a chavinha aí para você. Então você escolhe interagir com outro através da sua essência, que seria o caminho multidimensionalmente falando mais saudável, tá? Cada caso é um caso, certo? Então vamos lá. Quem quiser compartilhar ou fazer alguma pergunta sobre o próprio exercício, aproveitem esse momento, que eu vou deixar alguns minutos para analisar o caso de vocês, tá? Tudo que você sentiu, acessou aqui é seu, está dentro de você, informação sua que você deve continuar estudando aí no seu processo de despertar de consciência. Vamos ver, quem quer compartilhar alguma coisa? Enquanto vocês pensam, eu vou responder. A Elaine perguntou aqui pra mim, no meu caso, né? Qual era a máscara que eu tava usando no acidente que eu tive? A máscara da boazinha, né? Então eu tinha uma ilusão, eu tava usando a máscara, vamos dizer assim, né? Eu usava uma máscara de amiga leal, de pessoa de bem, né? Para esconder a sombra da boazinha, porque a boazinha ela é uma disfunção. A boazinha ela quer agradar, ela tá disponível o tempo inteiro, ela não está se priorizando, ela não sabe colocar limites. Por isso que eu cortei aqui, eu falei para vocês que eu não vou mais analisar os exercícios lá no WhatsApp depois que acaba a live, por dias e dias a fio. Porque isso é excesso, eu tô entregando demais. Aqui eu já tô entregando muito para vocês. E isso, claro, retorna para mim de alguma forma, mas eu sou uma profissional, eu preciso também colocar limites e entender que esse é o meu trabalho. Então, sim, eu já entrego muito conteúdo onde não tem troca financeira, mas eu preciso repensar isso, porque isso me gera problema e ativa escassez em vocês também. Porque se a gente faz tudo de graça, a gente vive numa escassez, não tem abundância, né? Tá, vamos ver aqui. Psigidagraph. Eu me mexi muito em todos os papéis. Isso pode significar justamente, né,
Aí precisa ver o que estava associado a esses movimentos. Quando você se mexia muito, era incômodo, ou você sentia que estava, ai, tá tudo parado, que bom que eu tô movimentando. Depende do que tá associado, né? Mas de qualquer forma, é fluxo, é movimento. Então, tudo que estava parado se movimentou com essa live aí no seu inconsciente. Tudo que eu falei começou a movimentar engrenagens aí dentro de você. Vamos, gente, aproveitem que eu tô aqui pra analisar, porque depois que desligar eu não vou analisar mais. Então, se vocês estão com dúvida, aproveitem, gente. Esse exercício pode ser um divisor de águas na sua vida. Se você tem uma relação difícil, pode ser que o que eu vou trazer aqui analisando o seu exercício vai gerar um movimento de muita luz e mais despertar na sua vida. Então aproveitem, gente, aproveitem. Me falem o que está acontecendo, como foi o exercício para vocês. A Laís, vamos lá. No papel A, que é o outro, ela escreveu: sentindo como se estivesse dentro de uma tormenta de vento, com movimento circular e aos poucos trazendo movimentos com os braços e mãos, fazendo carinho pelo rosto e pelo corpo. A pessoa era a mãe. Então, quando você, no primeiro movimento, né, você olha para esse papel e você sente essa tormenta. É exatamente, né, estar atormentada, né? Então, essa relação, essa figura, esse personagem te traz esse sentimento no nível, assim, consciente. Quando você gera um movimento, que foi o que eu falei para outra pessoa agora, que eu esqueci o nome dela, que é ouvir esse conhecimento que eu transmiti para vocês, você começa a se acolher e acolher essa relação, acolher essa figura que tá interna. Não necessariamente você vai lá abraçar sua mãe, mas internamente você tá acolhendo o seu eu feminino, tá? O que significa que você está se acolhendo, certo? Deixa eu continuar só na Laís aqui pra gente fechar o raciocínio. No B, que é a máscara, fiquei estática, tudo ok. Então, aqui é a máscara, né? Qual máscara você está usando nessa relação com a sua mãe? A máscara da estática. Tá tudo ok. Tá tudo sob controle, tá? Pode ser isso. Você tá tentando mostrar que tá tudo sob controle. Você não tá demonstrando a tormenta que tá acontecendo. Quando a gente olha para essa máscara, pode ser, né, que você tá escondendo a sombra, o que realmente, né, vamos ver o que você vai falar na sombra, como pode ser você tá vestindo a máscara da filha. A filha, ela não vai deixar de demonstrar o que tá sentindo. Ela não vai se calar. Ela só precisa do papel de filha comunicar o desconforto, né? O C, que é a sombra, você colocou tudo ok também. Aqui pode ser que você, na verdade, esteja lidando bem com a máscara e com a sombra, né? Aí precisa aprofundar melhor, né? A essência, puxando para trás. Aí entra a parte interessante, né? Pela ordem aqui, não sei se foi nessa ordem, mas se a essência tá te puxando para trás, possivelmente você tá se afastando da sua essência nessa dinâmica. Então, existe uma grande chance, sim, dessa dinâmica entre máscara e sombra não tá saudável. É como se você estivesse colocando panos quentes. Você não tá comunicando o que tá te incomodando, você tá abafando essa sombra e você mostra para ela que tá tudo sob controle. É assim, é isso aqui, né? Só que você tá se afastando da sua essência, tá? Lembrando que tudo que eu falar aqui, gente, são possibilidades. Pra gente ter certeza, precisa fazer o quê? Entrar numa sessão individual, tá? Geralmente, através desses exercícios, eu recomendo as sessões de constelação multissistêmica, que a gente continua pelo viés sistêmico multidimensional. Eu não faço constelação tradicional. A minha constelação é uma constelação, assim, pra gente que tá no processo de despertar de consciência, tá? Espero ter ajudado aí. A psigidagraf. Foi bom mexer para me mover, estava precisando disso. Exato. Então é isso, entendeu? As águas estavam paradas e embaixo, né, lá submerso, tinha todos esses conteúdos. Então, quando você taca uma pedra, movimenta. E aí começa a trazer vida de novo para essas águas aí, né? A Simone, papel A, tontura e mão no coração, que seria a pessoa, né? Então, a tontura, ela vai falar de estar desnorteada mesmo, de não estar centrada.
como tá associada à cabeça, né, tá associada ao mental. Então, pode ser que tenha, assim, muitos pensamentos confusos, misturados, pode ter culpa envolvida, aquela dinâmica que eu falei da culpa e da inocência, né? Uma hora você se sente culpada de pensar tal coisa, outra hora você sente que você tá certo, então você é inocente, né? Então, observa isso. A mão no coração, nesse papel, significa também, de alguma forma, você tá tentando, vamos dizer assim, ter uma empatia, né? Você tá tentando ver o melhor, tá tentando ouvir o seu coração, talvez não ser tão dura, né? Uma suposição aqui. Pode ser isso. A Laís falou que escolheu o D, que é a essência, para ficar do lado do... Olha que interessante. Do papel A, que é o outro. Então, aqui, Laís, pode ser um sinal, uma mensagem muito bonita para você, de que talvez você consiga harmonizar essa relação dentro de você, se você colocar, né, você já está pronta para colocar a sua essência na frente para se relacionar com essa pessoa. E quem escolhe isso e está preparado para isso, tende a curar processos kármicos. Porque quando a gente coloca a essência na frente para se relacionar com a pessoa que está sendo desafiadora, a gente está falando, né, para a realidade, a gente está reconstruindo a realidade dizendo: o princípio mais puro dentro de mim está disponível para harmonizar isso aqui. Não é nem mais máscara, não é nem mais sombra. É aquilo que você é antes de ser Laís. Antes de olhar para essa mulher que é sua mãe e ver essa mãe. É olhar para a alma dela, a essência dela. Se você conseguir fazer esse movimento, existe uma grande chance, não é certeza, de que ela também vá movimentar dentro dela Nossa Senhora. Ela pode ativar a própria essência, né? Você não deve fazer isso pensando o que ela vai fazer, tá? Mas se você faz isso, você pode curar processos kármicos. É muito bonito isso. Bom, é isso. Gente, vamos lá, mais alguém? Simone, você quer continuar passando aqui as informações? Eu tenho mais alguns minutinhos. Vocês podem colocar. Enquanto vocês colocam aqui, eu vou primeiro avisar que essa live vai ficar gravada. Vou pedir para quem... A Jana, minha amiga, tá entrando agora. Quem tá entrando agora... Já praticamente a live acabou, eu sugiro sair, porque vai ouvir o resultado dos exercícios, aí vai ser um spoiler. Então assiste a gravação, faz o exercício. Eu não vou mais analisar exercícios depois, tá? Pelo WhatsApp, gente, não vou, tá bom? É uma das medidas com o meu despertar aqui, né, da minha história, da minha sombra, é colocar esses limites, tá? A gente tá reestruturando todo o meu trabalho. Eu vou continuar trazendo essas lives, elas vão vir num formato diferente, possivelmente vão ser num formato fechado, para preservar também a história de vocês, né? Porque fica gravado, todo mundo assiste, né? Então, a gente fazendo isso fechado no Zoom, com mais privacidade, talvez fique mais, né? Eu vendo a carinha de vocês, a gente vai interagir de um jeito mais gostoso, mais próximo, e aí a gente consegue desenvolver melhor a análise desses exercícios, tá? Tá, a Laís colocou aqui o que significava cada papel. Perfeito. Mais alguém, gente? Vamos lá. Que bom. Eu não sei seu nome exatamente. É Guida? Te agradeço a participação. Tchau, Jana. Tchau, amiga. Depois você assiste, tá? Aproveitem, gente, mais um minutinho para vocês trazerem alguma dúvida sobre o exercício de vocês. Podem falar como foi. Se vocês não querem trazer o que né, saiu no seu exercício, pode me dizer como foi a experiência, ficou alguma dúvida sobre o conteúdo. Ai, Simone, deixa eu ver aqui. Tá, o papel B. Deixa eu ver aqui. O que é o papel B? O papel B é a máscara, tá? A Laís colocou aqui. O papel A era a pessoa, a outra pessoa. O papel B era a máscara. O papel C,
A sombra é o papel de a essência. Você colocou... Ah, tá. Você colocou o papel da máscara junto com o papel do outro. Então, aqui, precisa, né, claro, observar dos outros papéis tudo que você sentiu. Mas, a grosso modo, você escolheu interagir com essa pessoa através da sua máscara. Aí fica a pergunta. Essa máscara, você tá usando a função, ou você vai usar a função, tenha consciência disso, ou você tá usando uma máscara para esconder a sombra que ainda você não tá resolvendo, tá? Então, por exemplo, se a sua mãe, né? Vou colocar um exemplo aqui, não faço ideia de quem seja. Para que você coloque essa máscara junto com a figura da sua mãe, você precisa usar a máscara de filha. Então, desse lugar de filha, como você vai se colocar para harmonizar essa figura, essa relação dentro de você? Se você tá colocando a sua máscara junto com a sua mãe, mas para esconder, por exemplo, um sentimento que você tá acima da sua mãe, hierarquicamente, aí já vai dar um problema, né? Então, você vai precisar analisar isso, que a máscara que você colocar precisa ser a que tá associada a essa relação, tá? Se quiser perguntar, falar, é tal pessoa, tá? Tá. Mais algum? Mais alguém quer perguntar? Alguma coisa sobre o conteúdo antes do exercício? Ninguém? Bom, gente, então é isso. Eu vou encerrando. Quero agradecer absurdamente a paciência de vocês por esperarem essa live sair, por conta aí dos eventos que aconteceram comigo. Quero agradecer muito as mensagens que eu recebi, os comentários, toda a energia maravilhosa que vocês entregam para mim, para a Egrégora Multissistêmica. Saiba que eu tô aqui representando uma equipe gigantesca. Quem faz apometria comigo conhece, já teve a oportunidade de ter acesso a algumas dessas consciências, esses professores. Saibam que eu tô representando uma equipe gigantesca, então todo mundo que acessa essa egrégora tá recebendo auxílio em algum nível. Eu recebo relatos, né, de pessoas falando da minha visita em projeção astral, em sonho, visita de consciências, aí vem me falar, é o tal mentor, né? Então, aproveito para dizer que se você fez esse exercício, explodiu a cabeça aí, sentiu que tem alguma coisa que você tá pronto para continuar vendo, me chamem, tem lá o link na minha bio de contato pra gente agendar tanto a constelação multissistêmica, a apometria também, tá? Tem o atendimento de apometria. Eu vou lançando outros formatos de atendimento, tô reestruturando tudo, mas a princípio ainda tô com esses formatos. Lembrando que eu recomendo sempre a gente começar pela constelação, porque eu consigo ver todo o cenário do tema que você vai me trazer, tá bom? E a gente vai trabalhar juntos, vai aprofundar muito mais do que a gente fez aqui. E é isso, gente. Agradeço muito mais uma vez. Um abraço bem apertado em cada um de vocês. A gente segue juntos. E é isso, gente. Não esquece, nós somos seres sistêmicos e multidimensionais. E é possível, sim, viver na Matrix com uma consciência de quinta dimensão. Só que precisa buscar conhecimento e autoconhecimento. Tá bom, gente? Gratidão, um beijo enorme e a gente se encontra aí no universo paralelo das redes sociais. Um beijo, gente. Tchau. Fiquem na luz.